15, tá? Então quero convidar você a abrir a palavra de Deus, os irmãos, em Amós, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Será o texto para a nossa meditação nessa noite, tá? Convidamos os irmãos aqui, os irmãos em casa também para acompanhar a leitura do texto. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Amós capítulo 5, versículo 14 e 15. Façamos a leitura nesse momento. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e depois da oração vamos prosseguir na exposição. Querido Deus e eterno Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor mais uma vez para suplicar, ó Deus, a Tua bênção, Deus, sobre esse momento de exposição da Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito ilumine nosso coração, ó Deus. Queremos pedir a Deus que Teu Santo Espírito fale de uma maneira especial conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Na verdade, ó Deus, temos a necessidade de ouvir a Tua voz, ó Deus. Somos Teus filhos, somos ovelhas do Teu pasto, ó Deus amado, e temos prazer de ouvir a voz do nosso bom pastor. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, não permita, ó Deus, que as nossas imperfeições e limitações, ó Deus, seja um impedimento para a exposição, ó Deus, da Tua palavra nesse momento. Oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, uma das características mais exaltadas no texto bíblico a respeito da pessoa de Deus é a sua bondade, é a sua fidelidade, é a sua misericórdia. Nós vamos contemplar a teologia de Salmos, que vai afirmar sempre, que vai enfatizar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E mesmo quando a expressão bondade não está clara no texto bíblico, o texto da palavra de Deus fala dos atos bondosos do Senhor. Criar foi um ato de bondade de Deus, Quando olhamos para o livro de Gênesis, percebemos que Deus ali, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava reinando, mesmo não existindo nada. Deus não necessita da criação, mas ainda assim Ele cria todas as coisas para se relacionar com a sua criação. Criar, então, na pessoa de Deus é um ato de bondade. O homem peca, transgride o mandamento do Senhor. Ainda assim, o Senhor, em sua infinita graça, levanta um Salvador e um Redentor para buscar este homem perdido, para separar um povo para Ele. Salvação também é um ato de bondade de Deus. Se não fosse um ato de bondade de Deus, ninguém seria salvo. Nós não seríamos salvos, pois se a bondade de Deus não agir em nós, nós não seremos salvos. Quando Deus criou o homem, Deus também criou o homem bom, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem sem pecado. Deus atribuiu ao homem algumas características que faziam parte do seu próprio ser. E a bondade é uma dessas características. Deus criou o homem bom, um ser bom, numa perspectiva ética, que não amava o pecado e não amava o mal. Contudo, no livro de Eclesiastes diz que Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. E nós vemos, meus irmãos, que no capítulo 3 de Gênesis, o homem se mete em muitas astúcias mesmo. Ali ele peca. Ali o mal entra no seu coração, entra na sua vida. Deus conhece o mal sem ser influenciado por ele, porque Deus é soberano, irmãos. Agora, nós percebemos que a experiência do homem de conhecer o mal foi uma experiência terrível, porque
Logo na sequência do texto do livro de Gênesis, nós percebemos que há o primeiro homicídio. Um irmão que se levanta contra outro irmão e por inveja mata o seu irmão. Assim a maldade entrou e penetrou no coração do homem. E ele, além de conhecer a bondade, agora ele conhece a maldade. Alguns filósofos iluministas no século XVII começaram a questionar por que o homem era tão mau e fazia coisas tão ruins no século XVI. Por que os reis eram tão maus, matavam as pessoas, tiravam as propriedades das pessoas? E aí alguns filósofos começaram a dizer que o homem é bom, mas a sociedade que corrompe ele. Em contrapartida, outros filósofos levantaram e falaram, não, o homem é mau. A sociedade é má porque o homem é mau. Mas quando olhamos para o texto bíblico, meus irmãos, nós percebemos que o homem foi corrompido pelo seu pecado. E agora ele é um praticante de bondade, assim como é um praticante de maldade. No ser humano há esse misto de bondade e de maldade no seu coração. O texto fala, meus irmãos, como nós temos acompanhado, do povo de Deus e da maldade praticada pelo povo de Deus. Se Deus é bom, Deus revela a Israel e quer também que Israel seja bom. Contudo, pelas exposições que nós temos acompanhado, e não vou repetir, os muitos pecados que Israel estava cometendo no contexto histórico do livro de Amós, percebemos, meus irmãos, que a prática do bem era algo distante do povo. Israel havia abandonado a prática do bem. Abandonar a prática do bem, meus irmãos, é abandonar o próprio Senhor do bem. Quem é o Senhor do bem? É Deus. Deus, meus irmãos, é o sumo bem e a suma bondade. Deus é bom, Deus é bondoso. E essa afirmação, meus irmãos, é uma moeda de dois lados. Por quê? Porque isso traz conforto ao nosso coração. Cada vez que nos aproximamos de Deus para confessar o nosso pecado, e o texto bíblico nos revela da sua bondade, nós vamos mais animados de confessar o pecado a Deus. Imagine confessar um pecado a um Deus que é irado, a um Deus que é déspota, a um Deus que irá nos matar assim que nós confessarmos. Certamente ficaríamos desanimados. Mas quando o texto diz que a bondade, que Deus é bom e que devemos nos aproximar dele e confessar nossos pecados, nós vamos mais animados. Mas afirmar a bondade de Deus também é afirmar um outro lado da moeda, porque se Deus é bom e se Ele é bom, Ele odeia a maldade. E odeia aqueles que praticam a maldade também. Odeia aqueles que abandonam o caminho da bondade para trilhar no caminho da maldade. Israel, no contexto de Amós, abandonou a Deus e abandonou o caminho da bondade. E agora, a sua vontade, influenciada pelos seus desejos pecaminosos, conduz a nação a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas o texto fala de um imperativo. Quem quer andar com Deus tem que ser bom. Bom num sentido ético mesmo. Não é bom numa qualidade de ser perfeito, não. De praticar bondade. O texto está falando, meus irmãos, de praticar bondade. Aquele que anda com Deus precisa refletir o caráter de Deus. E o caráter de Deus é bom. E o caráter de Deus é misericordioso. Só que Israel não estava fazendo isso. Israel não estava refletindo o caráter e nem a bondade de Deus. Algumas observações, irmãos, eu vou fazer aqui em relação a esse texto. A primeira, irmãos, é que a busca do bem tem dois aspectos distintos. E aí nós vemos no versículo 14 que nós acabamos de ler. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Aborrecei o mal e amar o bem. Dois aspectos distintos. Primeiro, você precisa amar o bem. E amar o bem é aborrecer o mal. Você não consegue
amar o mal e amar o bem ao mesmo tempo. São realidades que são excludentes. Da mesma forma que o texto está falando que você precisa amar o bem, você precisa aborrecer o mal, ou seja, você precisa abominar o mal, ou seja, você precisa odiar o mal e as coisas que são más. Porque todos aqueles que andam com Deus, meus irmãos, precisam refletir a presença de Deus em suas vidas. E o texto de Ezequiel vai falar que Deus ele tem prazer no arrependimento do ímpio, ou seja, quando o ímpio se arrepende, ele tem prazer. Ele tem prazer quando o homem reconhece que a prática do mal não é um caminho que deva ser seguido. Ou seja, Deus ama aqueles que praticam o bem. Então não basta, meus irmãos, se indignar com as coisas erradas. Às vezes nós nos indignamos com as coisas erradas, né? Às vezes nós nos indignamos com as coisas erradas, mas nós não fazemos nada. Nós não praticamos o bem, nós não praticamos as coisas boas. Amar o bem, meus irmãos, é uma mudança radical no pensar e no agir. Muitas vezes nós, meus irmãos, nos desanimamos de fazer o bem. Em Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar à igreja, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a nossa sociedade, quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós olhamos, meus irmãos, para esse mundo caótico e para esse mundo mau, para esse mundo, meus irmãos, impiedoso, para esse mundo, meus irmãos, desumano, né? Onde muitos têm e outros não têm, onde muitos têm acesso e outros não têm acesso, onde muitas pessoas passam fome, onde cada vez mais, irmãos, nós vemos o mal imperando e o mal reinando, nós desanimamos. Mas o texto fala que nós não devemos cansar de fazer o bem. Você não pode se cansar de fazer o bem, porque se você se cansa de fazer o bem, você se cansa da própria pessoa de Deus. Porque buscar e fazer o bem é buscar a própria presença de Deus, porque Deus é bom. Portanto, diante desse quadro que está por aí, nós não podemos desanimar de fazer o bem. A igreja não pode desanimar de fazer o bem. Os servos do Senhor não podem desanimar de fazer o bem. Os servos do Senhor não podem ir pelo caminho da maldade, irmãos. Mas os servos do Senhor precisam sempre renovar as suas forças no Senhor, as suas esperanças no Senhor e fazer o bem. E às vezes fazer o bem até sem olhar a quem. Na prática do bem, meus irmãos, nós não podemos ser seletistas. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, olha, eu vou praticar o bem para determinada pessoa, e a outra pessoa eu vou desprezar. Não podemos ser assim. Mas o texto de Gálatas diz que devemos fazer o bem a todos, sem olhar a quem. O apóstolo Paulo fala em Romanos que se teu inimigo tiver fome, né? Faz o quê? Manda ele embora? Vai para casa, arruma uma comida aí em outro lugar. Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não podemos, meus irmãos, nos comparar com esta sociedade ruim, com esta sociedade corrupta. Não podemos também desanimar de fazer o bem. Às vezes nós desanimamos, meus irmãos, de fazer o bem na própria comunidade cristã. Mas o seu compromisso, acima de tudo, é com o Senhor da bondade. E Deus nunca desanima de fazer o bem. Deus nunca desanima de ser bom. E às vezes na própria comunidade nós vemos que um trabalha e outro não trabalha, um faz e outro não faz, e isso nos desanima. Mas eu quero dizer para você que, acima de tudo, o seu compromisso de fazer o bem e de ser uma pessoa boa é com o Altíssimo, é com Deus, que exige isso de você e exige isso de mim. O texto, meus irmãos, está num tom imperativo. Você ama a Deus? Você sente prazer na pessoa de Deus? Então você precisa ser bom.
Você precisa fazer o bem. Porque, meus irmãos, não há como amar a Deus. Não há como amar a Deus, não há como caminhar com Deus e fazer coisas ruins, porque Deus certamente vai se indignar com a nossa conduta de vida. O texto nos adverte, então, meus irmãos, que não podemos nos comparar com os ímpios, que deixam a prática do bem porque desanimam. A nós não compete assim, porque a nossa maior motivação de praticar o bem é o nosso próprio Deus, que tem sido bondoso conosco. Então pratique o bem, aborreça o mal e pratique o bem, abandone o mal e pratique o bem. E talvez você fale assim: pastor, mas eu não faço coisas ruins, eu não amo o mal. Talvez nós não amemos, mas quando praticamos, meus irmãos, nós muitas vezes demonstramos que ainda somos atraídos pelas coisas que não agradam a Deus. Então, se você quer andar com Deus, você precisa praticar o bem. Israel não estava mais andando com Deus, nós vimos isso numa outra exposição. E no final do versículo 14, ele fala assim: olha, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Porque Israel praticava maldade e falava que Deus estava com ele. Mas Deus fala assim: olha, se vocês buscarem o bem e deixarem o mal, talvez eu esteja com vocês, como vocês dizem que eu estou com vocês. O bem e o mal, né? Isso pressupõe escolha. E escolha, meus irmãos, pressupõe excluir possibilidades. Se você quer caminhar com Deus, então você exclui ser influenciado por Satanás. Agora, se você quer praticar maldade, você exclui Deus da sua vida e da sua caminhada. Não dá para agradar a dois senhores. Se você quer agradar a Deus, então precisamos ter uma vida, meus irmãos, de prática do bem. Dentro da nossa comunidade, fora da nossa comunidade, a quem o Senhor colocar no nosso caminho, meus irmãos, se temos a oportunidade de abençoar essas pessoas, devemos abençoar. Uma outra observação, meus irmãos, no texto: a prática do bem. Na prática do bem, a ação procede à emoção. Versículo 15: aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Quando o texto bíblico fala, meus irmãos, do amor que devemos dar a Deus, ele tem uma perspectiva muito mais ética do que emocional. Geralmente, quando nós usamos o verbo amar, nós pensamos logo na emoção, né? Ainda mais os corações que estão enamorados, né? Ontem foi dia dos namorados, né? Ainda mais os corações que estão namorados, pensa logo na emoção. Mas o texto bíblico tem uma perspectiva muito mais ética da expressão amor, né? Se você ama a Deus, você deve obedecer seus mandamentos. Jesus, ele fala no Evangelho de João: aquele que me ama tem os meus mandamentos e faz o quê? Os guarda. Os guarda. Jesus está falando de obediência. No texto em questão de João, amar é obedecer. E essa obediência bíblica muitas vezes não está ligada em emoções. Porque o texto da palavra de Deus diz que o coração do homem é corrupto, e Jesus fala que do coração do homem procede os maus desígnios. Isso significa que muitas vezes você não vai querer buscar a presença de Deus. E se você não tem vontade de buscar a presença de Deus, então você está isento de buscar a Deus, de glorificar o seu nome. Negativo.
Porque se você ama a Deus, deve obedecer seus mandamentos, ainda que os seus sentimentos não estejam inclinados para isso. É seu dever adorar a Deus como adorador. Tendo vontade de adorar ou não tendo vontade de adorar, Deus merece a tua adoração. Portanto, amar tem uma perspectiva muito mais ética do que emocional. Você deve obedecer os mandamentos de Deus, mesmo que você não esteja inclinado para fazer isso. Senão seria muito fácil, né, irmãos? A vida cristã seria muito fácil. Deus, hoje eu não quero obedecer a tua palavra, não. Como são minhas emoções que mandam em mim, tá bom? Então, vou desprezar a tua pessoa. Às vezes nós desprezamos a pessoa de Deus, meus irmãos, e os seus mandamentos. Somos traídos pelas nossas emoções. Quando, na verdade, né, o texto está falando de algo muito mais profundo. O teu amor por Deus deve estar acima da sua vontade e deve estar acima das suas emoções. Praticar o bem tem essa perspectiva também. Deus quer que você pratique o bem, querendo ou não querendo praticar o bem. Olha, Deus, hoje eu não quero praticar o bem, não. Não quer dizer que você estará isento de praticar o bem. Israel estava sendo levado por suas emoções negativas, irmãos. Israel estava sendo levado por suas vontades corruptas dentro do seu coração. Mas isso não justificava deles não fazerem aquilo que agradava a Deus, de obedecer os mandamentos de Deus, de trilhar os caminhos do Senhor, irmãos. Dependente da sua vontade pessoal e egoísta, eles deveriam tributar a Deus a glória que pertencia a Deus e viver uma vida de prática do bem, independente de querer ou não. As nossas emoções, meus irmãos, o nosso cristianismo e a nossa comunhão com Deus não pode estar fundamentado, meus irmãos, nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, meus irmãos, elas são volúveis. Uma das realidades da natureza pecadora, da nossa natureza pecadora, é que a tristeza muitas vezes visita o nosso coração. E visita de maneira muito intensa. Mas o fato de você estar triste não pode ser desculpa de cumprir o mandamento de Deus, de fazer o bem aos seus irmãos, de fazer o bem aos seus familiares, de fazer o bem a todos a quem Deus colocar na sua caminhada. Assim como você não pode deixar que a sua emoção conduza o seu serviço a Deus. Ninguém faz na igreja, o que eu vou fazer? Sua devoção não são... A nossa devoção, meus irmãos, não é para as pessoas. É claro, nós entendemos que o fruto do nosso serviço na casa de Deus abençoa nossos irmãos, sem dúvida nenhuma. Mas, em primeiro lugar, o que eu faço na igreja não deve ser para querer agradar, em primeiro lugar, as pessoas, mas sim a Deus, que exige de nós a prática do bem. Então, meus irmãos, nossas emoções não são desculpas. Não podemos dar como desculpas para não praticar o bem. A ação vem antes da emoção. O fazer vem antes do sentir. Né? Se o nosso irmão está precisando dos nossos atos de bondade, então devemos nos colocar à disposição dele, mesmo que nós não venhamos a querer. É aquela situação, né, que o irmão vai virar uma laje no dia de sábado, né? E aí eu trabalhei a semana toda, poxa, logo nesse sábado, que eu tinha planejado vários e vários planos.
as nossas emoções não podem estar à frente, irmãos, de cumprirmos esse papel tão importante que é fazer o bem às pessoas. Muitas vezes nós usamos como desculpa isso. Muitas vezes usamos o nosso desânimo, irmãos, para dar como desculpa ao Senhor. Um outro apontamento, meus irmãos, que eu faço é que a prática do bem produz vida verdadeira. A obediência a Deus produz vida, irmãos. Buscai o bem e não o mal para que viveis. Vivais. Nosso irmão Sidney falou sobre isso. Eu não preciso explorar muito esse ponto. A obediência a Deus e a prática do bem faz a vida florescer em você. E aí eu vou usar dois exemplos que eu sempre uso aqui, os irmãos dois exemplos que eu sempre uso aqui. Primeiro de Enoque, que nós acabamos de ler. O texto fala que Enoque viveu 365 dias, irmãos. E nesses 365 dias ele andou com Deus. Enoque era uma pessoa boa. Diferente de toda a geração corrupta do seu período. Enoque ganha um destaque no texto de Gênesis que é impressionante. Porque a sua comunhão com Deus transforma seu coração e a sua vida de tal forma que Enoque se destaca em toda a multidão, assim como Noé se destaca também. Noé também vive um período em que os homens e aquela geração humana era extremamente corrupta. E Deus olha para Noé e vê que Noé é justo diante de toda aquela corrupção. E Deus vai revelar o plano a Noé. Olha, Noé, eu vou destruir tudo. Faz um barquinho aí para você. Não era um barquinho, né? Era um barcão. Faz um barco para você, que eu vou destruir tudo. No barco vai entrar os animais e vai entrar a sua família. A família de Noé só entrou na arca por causa de Noé, irmãos. Porque o texto não fala que a família de Noé era justa como Noé. Não era. Depois se tornará, mas não era. Mas pelas práticas de Noé, Deus vai salvar toda a sua família. Porque Noé era um homem bom. Noé era um homem que andava com Deus como Enoque andava com Deus. E a prática do bem, e a prática da vontade de Deus na vida de Noé, lhe dá vida. Lhe proporciona até mesmo salvação. É impressionante, meus irmãos, muitas vezes a gente acompanha a comunidade cristã, né, de maneira geral, e a gente vê que muitos cristãos dentro da igreja, irmãos, ainda não conhecem esse caminho de vida e esse caminho de felicidade. Muitas vezes porque eles não se debruçam numa vida de prática do bem. Praticar o bem, meus irmãos, é caminhar com Deus, e caminhar com Deus é ser transformado pela presença e pela pessoa de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que suas comunhão com Deus não são trabalhadas. E a gente vai percebendo que é uma caminhada tão difícil. Mas obedecer a Deus produz vida, irmãos. E a desobediência produz morte. Já diz o texto de Romanos que o salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. A desobediência a Deus gera morte, irmãos. A desobediência a Deus não gera vida. Nós colocamos como tema dessa exposição, você pode ver lá no boletim virtual, que nós colocamos no grupo, né? As implicações de andar com Deus, segundo Amós. E as implicações de andar com Deus, segundo Amós, é ser uma pessoa transformada. É ser uma pessoa bondosa. Ser uma pessoa bondosa mesmo.
Será que as pessoas olham para nós, meus irmãos, servos do Senhor, que temos a responsabilidade de refletir a imagem de Deus, a presença de Deus? Será que as pessoas olham para nós e nos enxergam uma pessoa bondosa? Ou será que eu estou vivendo que nem um ímpio aí, gente? Será que a gente está vivendo que nem um ímpio aí? A gente se cansa de fazer o bem, a gente não quer fazer o bem às pessoas, a gente desanima de fazer o bem. E principalmente na prática do mal, nós somos afastados da pessoa de Deus e da presença de Deus. Há crente que age como ímpio, irmãos. Quer brigar, se descontrola, né? A maldade do ser humano está tão grande, irmãos, tão grande, que eu estava vendo na internet ontem um vídeo onde 4 pessoas começaram a brigar por causa da batata do McDonald's. A batata atrasou lá e um recebeu a batata primeiro e começaram a brigar. E às vezes o crente está assim também, irmãos. Perdendo muito tempo com coisas que não são espirituais e eternas. E isso muitas vezes prejudica nosso relacionamento com Deus. É tão triste olhar para a igreja e ver que dentro da nossa comunidade, e isso eu falo não especificamente aqui, mas falo de maneira geral, que o crente não está sensível mais, não está mais sensível para ser uma pessoa boa. Sabe, de o vizinho olhar assim, não, poxa vida, aquela pessoa sempre me atendeu, sempre me socorreu. Ou um irmão, né, aquela pessoa sempre, meu irmão sempre me acolheu, sempre me atendeu. Nós estamos preocupados, meus irmãos, com a nossa própria vontade, com a nossa própria existência. Estamos esquecendo o outro. Só que esquecer o outro, irmãos, é esquecer o próprio Deus. E esquecer a própria pessoa de Deus, que quer que sejamos pessoas boas para com as outras. Nesse mundo tão terrível e tão vil que nós estamos vivendo, e nesse caos que estamos vivendo, o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus para mim e para você é sermos pessoas bondosas, porque o nosso Deus é bondoso. Que você possa contar comigo, que eu possa estar à sua disposição para o que você precisar. E assim, reciprocamente, eu possa também precisar dos irmãos e saber que os irmãos estão à disposição para me ajudar naquilo que eu precisar. Eu falei pela manhã aqui, eu fico feliz de viver a vida comunitária aqui com os irmãos e saber que existem pessoas aqui que eu posso contar, né? Existem pessoas aqui que, se eu ligar, vão me ajudar e vão estender a mão a mim e a minha família. Que isso seja recíproco a todos nós, irmãos. Que isso seja recíproco a todos nós. Que nós não nos afundemos numa vida individual e egoísta, mas que possamos verdadeiramente sermos cristãos de acordo com a vontade de Deus, praticando o bem, sem olhar a quem, não nos cansando de fazer o bem, sabendo que a seu tempo nós ceifaremos, praticando o bem a todos, principalmente os da família da fé, assim o texto de Gálatas diz também. Então, que sejamos assim generosos, irmãos, porque Deus tem sido generoso conosco. Vamos orar nesse momento, irmãos, e pedir a graça de Deus mais uma vez sobre nós. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, o texto da Tua palavra nos exorta, Senhor, de maneira muito clara, ó Deus, e diz que, como cristãos que somos, não podemos, ó Deus, agir como o povo de Israel agiu, Senhor. Esquecendo, ó Deus, do Senhor, esquecendo, ó Pai, de Tua presença, esquecendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus de bondade e quer que seus filhos também pratiquem o bem. Muitas vezes, ó Deus, temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Ó Deus, mas a omissão também é pecado. Quando temos a oportunidade de fazer o bem ao outro, Senhor, e não fazemos, ó Deus, isso também é pecado, Senhor. E nesse momento, mais uma vez, queremos pedir perdão pelos nossos pecados,
Porque muitas vezes, ó Deus, nossos irmãos, nossos queridos, até mesmo nossos familiares, Senhor, nossos amigos, ó Deus, precisam de nós e nos negamos, ó Deus, a fazer o bem porque estamos preocupados, ó Deus, unicamente com a nossa vontade. Mas esse pensamento não é um pensamento bíblico, Senhor. Não é um pensamento cristão, por isso pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, desse pensamento e nos livre dessa conduta, ó Deus, desprovida, Senhor, de sensibilidade e de amor para com o outro, Pai. E nos coloque, ó Deus, em teu caminho, no caminho, ó Deus, da consagração, da obediência e da santidade ao Senhor. Sabendo também que santidade, ó Deus, é praticar, ó Deus, a bondade, porque assim o Senhor deseja e o quer, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos aqui presentes e pela oportunidade que temos, ó Deus, de receber a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Aqui estão os elementos diante do Senhor da ceia. E nós queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que nesse momento esses elementos sejam consagrados ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós que vamos celebrar a ceia nesse momento, ó Deus, que possamos ser abençoados, Deus, por esses elementos que representam, ó Deus, a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O suco, ó Deus, que representa o sangue do nosso Senhor que é derramado por nós. O pão, ó Deus, que representa o corpo de Cristo, ó Deus, que foi sacrificado, ó Pai, que foi, ó Deus, quebrado, Senhor, lá na cruz do Calvário, ó Deus, que foi moído, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Esse corpo, ó Deus, que representa esse sacrifício tão maravilhoso, ó Deus, que foi o sacrifício que determinou a nossa salvação. Ó Pai, que esses elementos, ó Deus, consagrem, ó Deus, nossa vida, consagrem nosso coração para o Senhor, ó Pai, nesse momento. Sejamos nós transformados, ó Deus, por esse momento de comunhão com o Senhor, ó Pai, através dos elementos da ceia, Senhor. Mais uma vez quero pedir pelos meus irmãos, ó Deus. Certamente, ó Deus, Satanás vem nos acusar nesse momento, ó Deus, querendo nos tirar, ó Deus, dessa mesa que é tão abençoada, que é a mesa do Senhor. Ó Deus, mas que o Teu Santo Espírito venha trabalhar, ó Deus, nos nossos corações, que o Senhor venha perdoar, ó Deus, o nosso pecado, ó Deus, e que estejamos aptos, ó Deus, por Tua graça, a celebrar da Santa Ceia, ó Deus, nesse momento, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, pedimos e oramos, ó Deus. Amém. Meus irmãos,